Olá pessoal, tudo bem? Chegamos! A aula de hoje é sobre o clima equatorial. O que nós vamos trabalhar com você? A interpretação das características desse clima, levando em conta os chamados climogramas ou pluviogramas. Então a primeira questão que eu quero que você observe é essa disposição que temos dos vários climas do nosso país, tomando como referência as diferentes regiões. O que é interessante que você observe? Que esses pluviogramas trazem para nós as representações clássicas do clima equatorial, do clima tropical, do tropical de altitude, do semiárido, do clima subtropical, do clima tropical atlântico ou litorâneo. O que eu queria que você entendesse? Os pluviogramas ou climogramas são formas de representação das variações de temperatura e de pluviosidade. Assim, o que nós representamos aqui? As médias pluviométricas e as médias térmicas, que são obtidas diariamente e, a partir delas, fazemos as médias mensais, as quais transferimos para o pluviograma. Dessa forma, vamos pensar o clima equatorial. Alguns autores vão chamar de clima tropical superúmido. Qual a maior característica desse? Temperaturas elevadas o ano todo e com elevado índice pluviométrico, por vezes acima de 2.000 milímetros ano. Como que a gente vai interpretar isso? Observe a imagem. Pegamos como referência uma representação desse clima em Iquitos, no Peru. Você vai observar que na primeira coluna nós temos a representação da pluviosidade em milímetros e na segunda coluna a variação da temperatura. O que nós vamos ter na base dessa representação? Os meses de janeiro até dezembro. Por que isso é tão importante? Porque esses são os 3 elementos que você vai analisar para saber o quê? A partir dos meses, você vai saber quais são as estações do ano. E, a partir disso, vai analisar a média pluviométrica. Então, para facilitar a nossa vida, o que nós colocamos primeiro? A variação de temperatura. Veja que a temperatura está em torno de 25 a cerca de 27, 28 graus de temperatura em média. Conclusão, vamos aqui observar que pode aparecer quadrículas para facilitar essa interpretação e você não ter dúvidas. O que temos ainda? A representação da pluviosidade, a média de chuvas em colunas, que aparece para você em azul. Veja que as médias, elas permanecem entre 150 a cerca de 350 milímetros mensais, o que é considerado elevado. Desta forma, podemos ter ainda uma legenda representativa dessas variações, como aparece para você na imagem. O que você pode concluir? Que nós temos uma amplitude térmica anual muito baixa, entre 2 ao máximo de 3 graus centígrados. E o tipo de precipitação que é nessa região elevada é predominantemente chuvas convectivas. E ainda devemos observar que esta característica climática é de regiões da faixa tropical. Então, a mesma analogia que fazemos, por exemplo, na Amazônia brasileira, podemos fazer nas florestas equatoriais do mundo, como na África e na Indonésia. Então, é uma interpretação que você vai utilizar para interpretar esse tipo de clima. Mas se nós pensarmos na região amazônica, é importante ter muito cuidado, porque esse é o tipo de representação clássica do tipo clima equatorial úmido, predominante na região. Porém, podemos falar também que nesta região existe o equatorial semiúmido, que se assemelhará ao clima tropical, que ocorre no Planalto Norte Amazônico. E é quente, como o clima equatorial, porém com 2 estações, uma chuvosa e uma outra seca. Assim, vai se assimilar ao clima tropical, típico da região centro-oeste.
Essa condição climática aparece nas bordas do domínio. E por quê? Veja na ilustração. Aí nós temos a representação da pluviosidade a partir da interferência das massas de ar. Em qual situação? A situação de termos uma condição de inverno no hemisfério norte, onde a massa equatorial continental vai estar atuando, como você pode observar nas setas, na região amazônica, atingindo o Amapá e o norte do Pará. A massa equatorial continental restrita a região amazônica com a penetração da massa polar atlântica, provocando quedas bruscas de temperatura, também denominadas friagem. Detalhe, esta região é cortada pelo Equador. Então lembre-se que a massa equatorial atlântica tem origem no hemisfério norte. E no hemisfério norte será verão, como foi cobrado de você recentemente no vestibular de inverno da Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2019. E muita gente achou que a questão estava furada porque não interpretou a dinâmica das massas de ar. Veja você, se nós tivermos um cenário de verão no hemisfério sul, olha como muda. Olha só, tá? Observe a representação comparativa. Olha só, a massa equatorial expande, atingindo o Planalto Central, e a massa equatorial continental é então a grande referência. Por quê? Observe que a massa equatorial atlântica vai se restringir à faixa litorânea. Por quê? É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Essa dinâmica de alteração das massas, ela é muito importante para entender a complexidade do clima amazônico e entender essas variáveis e não ser iludido com os peguinhas do vestibular. Aguardo você no nosso próximo encontro. Grande abraço.